Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Francisco. Acho que estão todos já carinha conhecida aqui, né? Tem alguém novo aqui hoje? Não? Já vieram todos? Já vieram aqui? Que bom. Continue. Devagar e sempre a minha lição hoje. Então vamos lá. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Devagar e sempre. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova em dia. Paulo, 2 Coríntios, versículo 4 a 16. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos. E, na pauta da lei divina, não existe privilégio em parte alguma. Enche-se de espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequeno do dia a dia. A vida é processo renovador em todos os segundos. A palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente, para que não nos modifiquemos. Todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é imprescindível saibamos perseverar com esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajuda e enobrece. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedralços e senda, prossegue mesmo assim. O tempo é implacável, dominador de civilizações e homens. Marcha com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhamos para diante com a melhoria de nós mesmos, devagar e sempre. Então acho que a lição foi bem clara, né? Tudo tem seu tempo, como ele explicou aqui no começo da leitura. E nós temos o nosso tempo também. Então que a gente seja perseverante, que a gente, mesmo com percalços, com dificuldades, a gente não se desanime, que a gente continue a melhorar a cada dia um pouquinho, devagar e sempre. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos tranquilizando a nossa mente, tranquilizando o nosso coração. Então, amigos queridos, envolvidos pela suave vibração, buscamos a presença de Jesus em nossas vidas. Esse mestre amado e amigo, sê conosco, Senhor. Envolva-nos com as suas vibrações sublimes,
do seu amor, para que fortaleça e nos ampare. Possamos estar sempre dispostos no ato de servir, vencer a nós mesmos. Abençoe, Senhor, esta hora que aqui estamos reunidos na sua presença. E que seus mensageiros, trabalhadores da limpeza e da higienização, façam uma higienização profunda nessa casa, limpando, higienizando com o fogo branco purificador todos os ambientes dessa casa. E assim, Senhor, em seu nome, pedimos licença para iniciarmos os trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós vamos ter o palestrante Fernando Dias, e o tema é Mais uma coisa só é necessário, que nós vamos descobrir, né, daqui a pouquinho o que é necessário para nós. Tá bom? Opa, ia sair com o microfone. Caros irmãos, irmãs, boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos à casa de Francisco. Que a paz de Jesus esteja conosco. Nós vamos trabalhar em cima de uma mensagem de Emmanuel que está no livro Fonte Viva, que ela diz assim: Emmanuel, o Espírito Emmanuel, vai fazer uma interpretação de uma pequena fala de Jesus, quando ele diz assim: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Isso está em Lucas 12:15. E Emmanuel vai começar a analisar essa fala dele dizendo assim: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A palavra do Mestre está cheia de oportunidades para quaisquer círculos da atividade humana em todos os tempos. Fazendo uma análise profunda, se nós realmente refletirmos, veremos que não é tão simples, não é tão fácil seguir Jesus na Terra. Basta que nós lembremos que para seguir Jesus nós temos que ter algumas posturas que Ele nos pede: a honestidade, a bondade, a justiça, perdoar as ofensas, pagar o mal com o bem. E a gente sabe que no nosso mundo de hoje, só para nós caminharmos na vida honestamente, já iremos enfrentar grandes obstáculos. Mas, indo mais além, quando Ele nos pede que nós sejamos verdadeiros e sigamos sempre a verdade, quando nós nos dispomos a seguir essa verdade e sabemos que em algumas situações da nossa vida, várias situações vão surgir em que nós devemos realmente defender a verdade, quando vemos o erro, sabemos que muitas vezes quando nós temos que falar algo para alguém, seja familiar, seja nosso trabalho, em que aquilo que está fazendo de errado está prejudicando não só ele, mas outras pessoas e o trabalho como conjunto. Então, sabemos que quando nós temos que falar algo para consertar aqueles erros, muitas vezes as pessoas não gostam, se agastam, muitas vezes perdemos amizades, pessoas se viram contra nós. Então não é tão simples caminhar aqui na Terra seguindo o que Jesus nos pede. É como se nós estivéssemos caminhando contra uma correnteza. Lembremos aqui na nossa mente uma correnteza de um rio.
É muito fácil se nadar a favor dessa correnteza, mas grande esforço teremos que despender para nadar contra ela. E a imagem que temos do ser humano aqui na Terra, que realmente quer pautar a sua vida na verdade, na justiça, na honestidade, é como se nós estivéssemos que caminhando contra essa correnteza. A humanidade é essa correnteza e nós estamos indo de contra ela. E Emmanuel continua: um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Então, nós sabemos que muitas vezes se ouve falar que o dinheiro é a causa de todos os males no mundo, e isso é um grande erro. Porque, primeiramente, nós temos que refletir que o dinheiro em si mesmo não é bom nem ruim. Tudo vai depender do uso que a pessoa possui, do possuidor irá fazer. Então nós vemos, por exemplo, que se uma pessoa que tem grandes riquezas, mas possui o sentimento da justiça, da humildade, da bondade, na verdade, esse dinheiro pode ser instrumento para o seu crescimento espiritual, pois com ele pode-se fazer muito bem, ajudar muitas pessoas. E nós sabemos que o dinheiro move o mundo, né? Nós, enquanto vivemos aqui no mundo, né, Jesus fala que enquanto o homem busca as coisas do céu, tem ele ainda necessidade das da terra. Ou seja, nós precisamos de um trabalho, precisamos do dinheiro, como falamos aqui, para podermos ter um alimento, uma roupa para se vestir, um lar, um veículo para que nos locomova. Então é necessário. A questão está na importância que nós damos. E quando se fala em valores, em riquezas, temos que nos perguntar, né, para nós seres humanos, afinal, para nós quanto que é o suficiente para dizermos para nós que estamos satisfeitos? Basta lembrar que se uma pessoa entra, por exemplo, numa empresa muito grande, que ela tem a oportunidade de se esforçar e crescer, muitas vezes ela vai entrar talvez, né, com um salário básico, 1.500, 2.000, mas talvez pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua perseverança, sua dedicação, essa pessoa é promovida. E aí ela passa a ganhar talvez 5.000 reais. Então, no primeiro momento, ela fica muito feliz. Para ela é um valor alto, mas ao longo do tempo ela vai adequar a sua vida a esse valor que ela ganha. Talvez irá trocar o seu automóvel, as suas roupas, ter um pouco melhor a sua vida. E se ela continua se esforçando, se dedicando, e ela é promovida novamente e passa a ganhar 10.000. Num primeiro momento ela vai ficar feliz, realmente aquilo vai ser um valor alto para ela, mas como dissemos atrás, ao passar do tempo, ela vai adequar a sua vida a esse valor. E assim, à medida que ela for sendo promovida e ganhando mais, ela também vai de alguma forma ela vai utilizar e empregar esse valor. E talvez quando chegue num momento de carreira que ela tenha talvez já 20 anos e esteja ganhando talvez 30.000, talvez ainda ela pode se queixar que não é o suficiente. Então, a grande questão não é tanto quanto se ganha, mas o que se faz desse dinheiro. O mais rico não é aquele que tem mais dinheiro, mas é aquele que tem menos necessidades. Porque o que o mundo mais nos oferece é a criação de necessidades muitas vezes fictícias. E aí, com essas necessidades, nós vamos cada vez mais empregando nosso dinheiro, nossas riquezas, com coisas talvez não
nem tão necessários. E Emmanuel continua: terá muitos projetos elevados. Quantos edificou? Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Então é muito normal, quando nós muitas vezes temos o contato a primeira vez com a religiosidade, não importa a religião, o importante é a religiosidade. Não importa se seja católico, crente, evangélico, o importante, acima de tudo, nós temos que ser cristãos, seguidor dos Cristo. Então é muito comum quando a pessoa adentra uma religiosidade, geralmente ela é tomada de empolgação pela mensagem, pelas falas de Jesus. Então ela começa a empregar um esforço imenso, para a sua melhoria, para a sua mudança. E aí ela começa a enxergar também as coisas erradas do mundo, principalmente as pessoas à sua volta, os familiares. E muitas vezes ela começa a entrar em conflito até, porque como ela começa a enxergar os defeitos dessas pessoas próximas, ela começa a apontar, a dizer, e muitas vezes até querendo que as pessoas mudar as pessoas. E na verdade, ela se esquece que o mais importante, a maior luta que nós temos, não é com o nosso próximo, é conosco mesmo. Essa é a maior luta. Ou seja, nos esforçarmos para vencermos as nossas imperfeições. Ao invés de nos incomodarmos tanto com a imperfeição do próximo, que possamos ter um olhar mais de compreensão para as imperfeições daqueles que fazem parte da nossa vida, porque da mesma forma que eles têm as suas imperfeições, nós temos a nossa. E empregarmos, sim, um esforço imenso para vencermos as nossas imperfeições. Porque à medida que nós vamos vencendo o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa ambição, a avareza, nós também passamos a olhar o mundo e as pessoas de uma forma diferente. E passamos a compreender que se não é fácil para nós, essa caminhada para a nossa mudança, também não é fácil para o nosso semelhante. E assim vamos tendo mais paciência, tolerância e indulgência. E assim ele continua: terá escrito milhares de páginas. Qual a substância da sua obra? Então nós, que já temos a compreensão das leis de Deus, da existência de Deus, da sua bondade, da sua justiça, compreendemos que somos um espírito imortal, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então nós compreendemos que temos que trabalhar, como dissemos atrás, para vencermos as nossas imperfeições, trabalhando elas para assim desenvolvermos as nossas virtudes. À medida que nós vamos trabalhando as nossas imperfeições, nós vamos desenvolvendo e assim vai se sobressaindo as nossas virtudes. A bondade, a justiça, a caridade, o amor ao próximo. Então, como nós temos essa compreensão, que nós temos um tempo aqui na Terra, é dado, Deus nos dá uma existência, mas a existência ela tem um tempo, e sabemos que esse tempo um dia vai se findar. Então é preciso se analisar, é preciso nós empregarmos o melhor esforço para aproveitarmos melhor esse nosso tempo, essa nossa existência na Terra. Então é muito importante nós que buscamos o nosso melhoramento, o nosso aperfeiçoamento intelectual e moral, cuidarmos, Por exemplo, aquilo que lemos, aquilo que assistimos, aquilo que escutamos. Porque muitas vezes, sem que nós percebamos, ficamos muitas horas envolvidos em algo
seja uma mídia, seja um livro, seja uma televisão, às vezes, sem nós percebermos, nós ficamos horas e horas envolvidos em algo que nos acrescenta nada e nos produz nada para nós. Então, para nós, cristãos, que estamos buscando o nosso aperfeiçoamento, temos que ter um certo cuidado e seleção com aquilo que nós lemos, com aquilo que assistimos e com aquilo que nós ouvimos. Procurando assim empregar o nosso tempo livre em leituras edificantes. Podemos estudar, fazermos um curso, aperfeiçoar, aprender. Temos tantas oportunidades hoje, com essa modernidade que o mundo moderno nos oferece. E nós sabemos também que o ambiente onde nós trabalhamos, onde vivemos, André Luiz, que é um espírito que trouxe grande conhecimento para nós através de Chico Xavier, que é o autor do livro Nosso Lar, que já virou filme, ele traz algo muito importante. Ele vem falar da atmosfera espiritual. Nós conhecemos, todo mundo conhece a atmosfera terrestre, essa atmosfera que nos circunda, né? Mas o Espírito André Luiz vem falar da atmosfera espiritual. Ou seja, nós somos espíritos que a todo momento estamos emitindo e recebendo energias, pensamentos e emoções. Então nós somos como uma estação de rádio que emite ondas e ao mesmo tempo recebe. Então, à medida que nós emitimos, nós iremos receber de volta de acordo com as nossas afinidades. E nós sabemos que atraímos essas mesmas energias, esses mesmos pensamentos e sentimentos de acordo com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então imaginamos um conjunto de pessoas, né? Um lar, onde terão unidos mais seres encarnados, mais almas emitindo pensamentos, muitas vezes pensamentos contradizentes, pensamentos muitas vezes um tanto negativos, pessimistas, e isso vai impregnando a atmosfera espiritual desse ambiente. Da mesma forma, se nós procurarmos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, através da leitura do Evangelho no lar, aos poucos, ao longo do tempo, nós iremos modificando essa atmosfera espiritual. E ela vai se tornar, futuramente, num tempo futuro, uma atmosfera de paz. Uma atmosfera que, quando nós adentramos o nosso lar, é onde nós entramos num estado de espírito de paz, de descanso, né? Então nós temos que ter esse cuidado, né? Temos que ter esse cuidado e analisarmos o que estamos pensando, né? O que nós estamos emitindo nessa atmosfera espiritual e principalmente o que nós estamos recebendo. E continua, contará muitos anos de existência no corpo. No entanto, que fez do tempo? Então essa pergunta, ela é muito importante. O que de fato estamos fazendo de nossa vida aqui na Terra? Que todos nós trabalhamos, isso é algo normal. Nós temos a necessidade do trabalho, né? Nós temos esse ritmo da nossa vida, muitas vezes até corrido, né? Mas temos que analisar como um espírito imortal, além do trabalho, das obrigações, qual é o tempo que eu estou dedicando para o meu espírito, para o meu aperfeiçoamento, o meu crescimento espiritual e moral. Então a doutrina espírita, ela vem nos trazer ensinamentos de grande importância para a nossa vida. Porque ela vem nos ensinar, primeiramente, que nós somos um espírito imortal. Em algum ponto do espaço, do passado distante, sabemos que fomos criados por Deus. Então nós tivemos um início. Podemos dizer que tivemos um início, um começo. Em algum tempo do passado sabemos
que fomos criados por Deus. Tivemos um início, mas nunca teremos um fim. Por isso somos espíritos imortais. Aprendemos também com a doutrina espírita que a nossa verdadeira vida não é esta da vida terrestre. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Pois de lá viemos e para lá nós retornaremos. E assim também aprendemos que a nossa existência na Terra, ela tem finalidades, ela tem objetivos, que é o nosso crescimento, o nosso melhoramento intelectual e moral. E aprendemos também com a doutrina espírita que ao deixarmos esta vida da Terra, quando esse corpo, voltar à Terra, simplesmente iremos retornar à nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Mas a grande questão é, como nós iremos retornar? Nós que buscamos o nosso aperfeiçoamento, o nosso melhoramento, é muito importante que, ao deitarmos, quando tudo estiver já em silêncio, escuro, de noite, é muito importante que, quando fechemos os olhos, procuremos repassar o nosso dia, procuremos analisar as nossas ações, as nossas atitudes durante o dia, no trabalho, com as pessoas, porque assim nós iremos constatar muitas situações que nós podíamos ter feito melhor, muitas situações que nós poderíamos ter ajudado e talvez não ajudamos. E mais ainda, temos que nos perguntar todas as noites, um pouco antes de dormir, se nós tivéssemos que deixar a Terra hoje e retornar ao mundo espiritual, o que nós teríamos para apresentar para Deus? Para a espiritualidade, para a nossa própria consciência? Então é necessário que nós nos conscientizemos da grandiosa importância que é uma existência na Terra, para que nós possamos empregar melhor o nosso tempo, não só com as coisas materiais, mas principalmente das coisas espirituais. Porque são os bens espirituais, serão somente esses que nós iremos levar ao deixar essa terra. E tudo mais irá ficar aqui. E Emmanuel continua: poderá contar com numerosos amigos. Como se conduz perante as afeições que o cercam? Nossa vida não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade depende do uso que fizermos, onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidas de Deus. Então, como diz aqui a mensagem, ela diz assim: nossa paz e felicidade depende do uso que fizermos onde nos encontramos hoje. Então, nós vamos compreendendo, à medida que vamos vivenciando a mensagem do Cristo, nós vamos compreendendo que, na verdade, aqui na Terra, nada nos pertence. Nós somos simplesmente usufrutuário. Geralmente, depois de ingressar no trabalho, depois de muitos anos trabalhando, onde nós adquirimos os objetivos que nós buscávamos, geralmente nós falamos com grande satisfação realmente. Nossa casa, nosso automóvel. Mas, na verdade, nós temos que compreender que nada é nosso. O verdadeiro proprietário de tudo é Deus. E nós temos que compreender que a qualquer momento o que nos foi dado pode ser tirado. Então, com esse pensamento, nós temos que caminhar na Terra, procurando sempre nos trabalhar, se esforçar, progredir, porque isso
é muito natural. É natural nós termos ambições de crescermos na vida, de alcançarmos objetivos. E isso não tem nada de errado. Mas o que Jesus nos pede é que essas coisas não sejam mais importantes que os bens espirituais. E é por isso que Jesus fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então não há nada de errado em possuir as coisas. A questão que nós temos que refletir é se, em vez de possuir, nós somos possuídos por elas. E Emmanuel continua: não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. Então nós aprendemos com a doutrina espírita que tanto a riqueza como a pobreza são duas provas muito vezes arriscadas e perigosas. Porque nós temos que entender que muitas situações que passamos aqui na Terra, nós mesmos planejamos e pedimos no mundo espiritual. Seja a prova da pobreza, da enfermidade e de tantas outras coisas que acontecem conosco. Lembrando que prova é somente, que nós aprendemos com a doutrina espírita, prova é somente aquilo que nos acontece, que nós não fomos o causador, e muitas vezes, por mais que se esforçamos, não há nada que possa evitar, que passamos por aquilo. Então a doutrina espírita nos fala que isso é uma prova que temos que passar. Então, a pobreza, a riqueza são provas. E a doutrina nos diz que são provas bem perigosas. Porque a pobreza, ela gera muitas vezes a revolta. A revolta contra a sociedade, contra as pessoas, contra o mundo. Vemos as duas situações. Vemos pessoas que nascem na pobreza, mas apesar de todos os obstáculos e todas as dificuldades, através do seu esforço, da sua perseverança, da sua vontade, elas conseguem superar essas dificuldades, vão trabalhando, crescendo e muitas vezes conseguem chegar num alto patamar de riqueza. E também sabemos que a riqueza também é uma prova muito perigosa, porque a riqueza ela abre portas, facilidades, e aonde muitas vezes as pessoas que vai se fazer de amigas, muitas vezes essa pessoa que detém riquezas, muitas das vezes é por interesse. Então aonde muitas vezes se essa pessoa não tomar cuidado, ela vai desenvolver o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Muitas vezes vai desprezar seus semelhantes, né? E isso pode ser realmente um grande perigo para o seu espírito imortal. E Emmanuel vai dizer ainda: o Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntastes, pelas bênçãos que retivestes, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego de teus dons, pelo valor das suas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos seus próprios pés. E agora nós vamos entrar numa pequena fala de Jesus, e essa fala é onde se originou o título da nossa palestra. Jesus, ao entrar na casa das irmãs em Betânia, Marta e Maria, ele adentrou, se acomodou e começou a falar do reino de Deus. Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Enquanto isso, Marta, atarefada e preocupada, perguntou a Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir e trabalhar? E ele respondeu: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Então, o que será que Jesus quis dizer
né, para Marta. No primeiro momento, nós temos uma imagem de uma pessoa realmente responsável, trabalhadora, né? Ela quis deixar o mais agradável possível o ambiente para que Jesus, né, agradar a Jesus. E enquanto ela trabalhava sozinha, Jesus estava falando do reino de Deus e a sua irmã sentada escutando. Mas a mensagem ela é um pouco mais profunda que Jesus quer nos dizer. O que Jesus quis dizer é que, principalmente nos dias de hoje, o que nós mais temos é ocupações, tarefas, trabalhos. O mundo de hoje cada vez pede para nós, seres humanos, nos exige cada vez mais trabalho, cada vez mais estudo, especializações. E nós vemos que está chegando num grau de tal exigência que o local onde a pessoa deveria se dirigir para descansar, que é seu lar, sua casa, ela está levando esse trabalho para sua própria casa. Porque muitas vezes não dá conta de fazer esse trabalho na sua empresa. Então ali era um lugar para ela poder descansar, se reunir com a família. E muitas vezes leva-se esse trabalho para casa e fica atarefado, ocupado. Então, diante dessa situação, nós temos que lembrar assim: temos muitas horas do nosso dia. O dia é composto por 24 horas. Né? Geralmente 8 horas ou menos reservamos para dormir e o restante para o trabalho. Então a questão é: quanto tempo dessas 24 horas nós reservamos para Deus? Que nós todos trabalhamos, que nós todos estamos ocupados, atarefados, isso é muito claro. Mas a questão é, de todas as horas que nós temos, dessas 24 horas, quantas dessas horas nós temos disponível para Deus? Essa é a reflexão que Jesus quis dizer com essa mensagem. Porque Marta poderia deixar esse serviço para depois, porque Jesus não ia estar ali para sempre. Talvez seria a única vez que ele estaria ali naquela casa. Emmanuel vai comentar essa passagem dizendo assim: Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a lei divina. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio. Então, como dissemos atrás, nós temos sim nosso trabalho, nossas obrigações, nossas responsabilidades, mas que não deixemos essas correrias do mundo nos distrair para o que deveria ser mais importante. Algo mais importante, deveria ser algo mais relevante e importante aqui na nossa existência, que é o nosso aperfeiçoamento intelectual e espiritual, que é a nossa integração com Deus, com os mentores espirituais. Porque, como dissemos atrás, um dia tudo isso nós teremos que deixar. E aí, todas as coisas da terra também terão que ficar. Não poderemos levar junto conosco. Então, que possamos refletir sobre tudo isso. E assim era essa nossa singela e breve mensagem para essa noite. Desde já também agradecemos a todos pela paciência em nos ouvir. E assim vamos nos encaminhar para o encerramento, para a nossa prece de encerramento, para depois nos conduzirmos aos passos. Então, dessa forma, vamos todos nós elevar nosso pensamento a Deus,
e dessa forma agradecer. Procuremos em nossas orações agradecer a Deus por tantas coisas boas que temos e muitas vezes nem sequer damos conta. Agradecer a Deus pela vida, o bem mais precioso que nos foi dado. Temos problemas, temos dificuldades, mas e se nós não existíssemos? Agradecer a Deus pela família. Sabemos que temos muitas vezes divergências, atritos, dificuldades com nossos familiares. Mas foi a família que Deus confiou que nós ia dar conta aqui na terra. Agradecer a Deus pelo trabalho digno. Muitas vezes, no nosso dia a dia, nosso trabalho, na correria, há situações muitas vezes que nos estressamos, mas é o trabalho que nos faz aprender a conviver uns com os outros, a ganharmos experiência e crescermos. Agradecer a Deus pelo nosso lar. Talvez não tenhamos a casa que gostaríamos, mas quantos irmãos nossos que vivem nas ruas e nem isso não têm? Agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Muitas vezes pode ser que não tenhamos tudo aquilo que gostaríamos de comer, mas e quantos irmãos nossos que vivem nas ruas e nem isso não têm? Agradecer a Deus pela saúde, podemos andar, ver, enxergar, enfim, agradecer a Deus pela vida e por tudo. Que suas bênçãos, sua paz, o seu amor possam sempre estar junto de nós. E lembremos, sempre que estivermos passando por dificuldades, problemas, sofrimentos, é em Jesus que devemos buscar a nossa força, a nossa fé e a nossa esperança. Pois Ele mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Assim agradecemos. Obrigado, Jesus. Que assim seja.